Olá, amados, tudo bem com vocês? Hoje estamos passando para falar sobre medos. Gente, tá aí uma situação que a todo momento estamos vendo em alguma pessoa. É criança, é adulto, é idoso, somos todos escravos do medo. E é interessante isso, porque às vezes é possível ver pessoas falar assim, eu conheço pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada. E aí quando você observa, ela não tem conhecimento do medo que tem, mas tem medo. E são infinitos os medos, né? São medos conscientes, são medos inconscientes, são medos por, por razões, medos sem razões. São tantos os tipos de medo que, se não estivermos mesmo atentos e não tiver um pouco de autoconhecimento, dificilmente iremos perceber que temos medo, né? E eu outro dia em algum lugar eu vi, são dois sentimentos do ser humano, né? Um sentimento é o amor e o outro é o medo. É o medo da rejeição, é o medo de morrer, é o medo de adoecer, é o medo da solidão, é o medo de viver. Quantas pessoas eu já ouvi falar que tem medo de viver? E quando nós podemos e temos essa, eu acredito que não é nem a necessidade. O autoconhecimento é uma questão de querer se autoconhecer. Nós percebemos algum sinal diferente ou alguns sinais diferentes na nossa pessoa. Eu me recordo desde muito nova, eu sempre tive muitas dificuldades em relação aos medos. E era muito comum ouvir alguém falar assim, mas é medrosa, mas é medrosa. E eu nunca consegui entender. Aí, depois de algum tempo trabalhando na área de terapia, quando entrei nesse universo, eu sempre buscando estudar, entender, principalmente as questões sintomáticas que surgiam no meu corpo, fui analisando e foi possível perceber que o meu corpo, eu era uma excelente proprietária de uma casa dos medos, né? Então, assim, eu tinha vários tipos de medos, medos conscientes, medos inconscientes, inseguranças, várias situações. E comecei a trabalhar, comecei a interagir com os medos, né? E foi muito importante porque eu aprendi no meio dessa busca, desses encontros terapêuticos que eu ia para entender melhor, eu descobri que o medo, ele é importante na nossa vida, ele cumpre uma função muito importante, porque sem ele nós não teríamos limites, né? Então ele tem uma importância maravilhosa na nossa vida, significativa por demais. Porém, ele tem que ter um limite. E às vezes o nosso próprio físico, por não estar forte, resistente o suficiente para passar pelas dificuldades do dia a dia, ele cria uma situação muito mais propícia para o medo atuar. E geralmente também, uma coisa que eu falo muito quando eu vou atender, principalmente criança, né? A mãe vem relatar a insegurança da criança, ou mesmo a gente percebe, e às vezes essa criança tá participando muito da vida de alguém ou com alguém que tem um medo exagerado. E é lógico, a criança ela vai somatizar aquilo, porque ela vive com aquilo, é o que ela está aprendendo. Então, hoje qual é o meu objetivo aqui? É que nós possamos olhar para nós e ver o que está alimentando o meu medo,
O que está acontecendo? Isso é de tamanha importância. Como eu falo sempre nos outros vídeos, é o autoconhecimento. Porque às vezes nós estamos lidando com pessoas tóxicas demais, que nos assusta, que de alguma forma, eu já passei por tanta situação, eu já passei por situação que o pai era muito tóxico, vivia amedrontando os filhos, e chegou um momento que essas filhas tinham uma dificuldade muito grande no relacionamento com família, porque vivia com medo, né? Porque a pessoa traz situações de medo, de pânico, de insegurança. É diferente quando você busca trazer situações de preparo para um filho, né? Conscientizando ele que é possível um dia ter algumas dificuldades que nós todos podemos ter, né? Ou então pessoas que simplesmente amedrontam o outro. Então são situações diferentes que nós temos que observar, temos que cuidar disso. Mas o medo faz parte das nossas vidas e sempre vai fazer. Em momentos de guerra nós nos sentimos inseguros. Com o momento que estamos vivendo com o Covid, eu vejo o quanto as pessoas estão aterrorizadas, com medo do que vem, com medo do que está acontecendo, com medo do sistema, com medo de várias situações. E eu sempre repito a mesma coisa: o medo não é para ser alimentado, ele é para ser observado. O porquê que eu tô com medo. E geralmente, quando estamos com muitas sensações de medo, nosso desequilíbrio é grande, precisamos de ajuda. E pouquíssimas pessoas têm essa consciência, que o medo vai nos auto-sabotar, vai fazer com que nós deixamos de ter muitas coisas na vida, porque imagina uma pessoa que trabalha no quinto, sexto andar e tem medo de elevador. Olha que dificuldade. Imagina, gente, eu já vivi isso, uma pessoa que precisa pegar ônibus e tem fobia de entrar dentro do ônibus. Ele tem um medo exagerado. Ele sofre com a possibilidade de ficar preso em algum lugar, né? Isso também causa um pânico na pessoa. Falando em pânico, imagina uma pessoa que não cuida dos medos e esses medos vão fortalecendo e acaba acontecendo o quê? O que aconteceu com a minha pessoa. Eu vivi por um momento uma crise de pânico muito, muito difícil de lidar. É que rapidamente eu olhei para mim e fui buscar dentro da minha pessoa o que estava causando aquilo e eu consegui um resultado sem maiores dificuldades, sem precisar tomar remédios controlados. E eu acredito que foi tudo isso que me fortaleceu nesse universo terapêutico. Foram essas experiências vividas. Então o medo, gente, ele cumpre uma função, ele é especial na nossa vida, como qualquer outro sentimento, mas tudo dentro de uma normalidade. Não podemos nos tornar escravos do medo. Eu falo que o medo que eu sofria muito era, e ainda, né, tô fazendo aí, é a questão de se apresentar para trabalhar mesmo a gravar os vídeos. É, hoje eu tô com dificuldade de gravar os vídeos constante porque eu tenho dificuldade com a internet aqui onde eu estou, mas eu já estou muito melhor do que eu era antes para falar, para me apresentar, para articular. Porém, estou conseguindo viver tudo isso e passar por tudo isso por conta da minha perseverança, por eu estar ali firme e forte, sempre procurando trabalhar dentro dessas dificuldades. Faço tudo que eu sei que vai melhorar, que vai me fortalecer, eu estou fazendo, eu busco fazer, porque eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso ser testemunho vivo para minhas clientes. São situações, eu me recordo que teve uma época que eu tinha uma insegurança tão grande que estava relacionada a essas questões dos medos que eu vivia desde muito nova, e eu falei, não, eu vou melhorar isso, eu tenho que fortalecer isso.
E fui fortalecendo a minha pessoa, fui buscando entender qual era a necessidade que eu tinha, porque cada um tem uma necessidade. É muito difícil falar assim, faça isso ou faça aquilo. Não, precisamos ver, precisamos atender, precisamos entender o que acontece com a pessoa. Aí eu vou poder, né, trabalhar aquela situação. Então, gente, não é importante acostumar e achar que é normal. Eu costumo falar isso sempre. Nada que não seja positivo na nossa vida, devemos nos acostumar com isso. Nós fomos feitos livres para viver, é lógico, tudo dentro do respeito, dentro de uma harmonização, mas nós temos que entender que nós precisamos olhar para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Às vezes eu percebo, eu vou atender um cliente, ele já está tão enraizado com aquele medo que ao falar ele vibra já o medo. Você percebe o tremor na voz dele. Quantas pessoas, ainda jovem, que você vê a insegurança nela quando você vai ver, ela soa as extremidades de uma forma, pé e mão, você percebe que existe uma ansiedade embutida dentro dela, mas não foi ainda percebido aquilo. Ela não é consciente daquilo. E é muito interessante que às vezes, eu já devo ter falado isso em outros vídeos também, o alimento muito vem prejudicar, porque quantas vezes temos algumas sensações desse tipo e nos alimentamos com algo que vem fazer mal, vem contribuir. Então é muito importante se cuidar, gente, ter consciência que precisamos nos autoconhecer, precisamos trabalhar as nossas dificuldades. É preciso reconhecer quando temos medos exagerados, quando uma coisa que eu acho muito importante, quando uma criança tem medo de escuro, ou ela, eu me lembro de o meu filho, o pernilongo, ele tinha tanto pavor de pernilongo que ele falava que parecia um marimbondo, né? Porque ele tinha pavor do pernilongo. E aí, quando você vai trabalhando isso, vai mudando, hoje já não existe mais, mas quantas pessoas que crescem com aquele medo, crescem com aquela situação. Eu vejo pessoas que têm pavor de cachorro, têm pavor de barata, têm pavor de rato. Gente, nós precisamos ver o que esses medos vêm falar para nós, né? Quais são as nossas dificuldades mesmo, escondida atrás daquela situação que eu acredito ser a verdadeira? E geralmente não é. Ele vem de uma forma, mas nós precisamos buscar qual é a raiz mesmo, qual é a verdadeira necessidade do autoconhecimento, o que precisamos descobrir dentro de nós. E é por aí, é estudando, é se autoconhecendo, é se autoanalisando, para que possamos ter essa visão diferenciada, né? Gente, gratidão, um forte abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, viu? Tchau, tchau!